Federal. Caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu queria dizer que, como falei, o senador Álvaro Dias fez a referência e nos preocupa, senador Paim, porque Vossa Excelência, que tem uma atenção e um foco muito cuidadoso sobre todas as questões relacionadas aos direitos dos trabalhadores, também sabe disso. Quando li o noticiário a respeito do desempenho da arrecadação e da rentabilidade, especialmente do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e que é um patrimônio dos trabalhadores, eu fiquei muito preocupada com isso, porque onde andamos, e Vossa Excelência, talvez mais do que eu, também seja abordado, especialmente pelos aposentados que querem saber, e a nossa situação. Agora estava passando em Soledade, veio um senhor lá na BR-386, num paradouro lá que todo mundo chega ali, no Italians, e ele veio perguntando, eu recebia, quando me aposentei, 4 salários mínimos, hoje estou recebendo um salário mínimo só. E esse mantra, senador Paim, é o que nós ouvimos permanentemente. E a nossa preocupação, a sua, a minha, de todos os senadores aqui, é exatamente essa questão da defasagem entre o reajuste dado a quem ganha o salário mínimo e o reajuste dado a quem ganha mais do que um salário mínimo como aposentado do INSS. Isso está levando a uma preocupação grande, enorme, mas basicamente impactando sobre a renda e impactando sobre exatamente o poder aquisitivo do aposentado e pensionista do INSS. E é por isso que nós estamos trazendo de novo esse tema do FGTS, porque ele também, de alguma forma, impacta sobre o direito dos trabalhadores. O uso distorcido, indevido dos recursos, senador Jarbas Vasconcelos, do FGTS pelo governo está criando problemas à rentabilidade desses recursos que são dos trabalhadores. Em vez de permitir um maior poder de compra e também de investimentos para o trabalhador, que é o dono desse patrimônio, o dinheiro do FGTS está gerando lucros à Caixa Federal, administradora deste fundo, sem permitir melhorias básicas para quem trabalha com carteira assinada, na repartição desse patrimônio. O governo deveria usar os impostos pagos por todos nós para iniciar e concluir investimentos sem precisar mexer na rentabilidade do fundo de garantia, nem prejudicar esse patrimônio dos trabalhadores. E isso, lamentavelmente, não está acontecendo, mesmo com os lucros bem altos contabilizados pela Caixa em relação ao fundo. Segundo o estudo elaborado pelo Instituto FGTS Fácil, entre 2002 e 2012, o lucro do FGTS cresceu quase 10 vezes mais, aumento de 938%. No mesmo período, o patrimônio líquido, que é o dinheiro usado para investimento em infraestrutura, cresceu 433%. Em 10 anos, o valor recebido pela Caixa para administrar as suas contas subiu 274%, superando os 3 bilhões e 300 milhões de reais no ano passado, enquanto o total depositado aumentou 142%. Por outro lado, o valor total dos juros e da correção monetária acreditados nas contas dos trabalhadores ficou em 8 bilhões e 200 milhões de reais no ano de 2012, uma elevação de apenas 19% na comparação com 2002. Nesse mesmo período, o rendimento das contas foi de apenas 69,15%, bem abaixo da inflação acumulada no período, medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, que cresceu 103% nos últimos 10 anos. Todos esses dados demonstram como é grave o descompasso entre o rendimento do FGTS para o trabalhador e a aplicação de recursos em serviços públicos de qualidade. Cito o caso dos aposentados, que também enfrentam problemas de poder de compra no nosso país, especialmente ante o aumento da inflação, e isso que é o risco maior desta perda de poder aquisitivo. Enquanto o governo paga benefícios superiores a R$ 25 mil a algumas categorias do serviço público para os inativos, é preciso lembrar que 75% dos trabalhadores da iniciativa privada do regime geral da Previdência Social
que se aposentaram nos últimos 20 anos estão recebendo atualmente o equivalente a um salário mínimo de benefício. No futuro, não tão distante assim, esse percentual vai aumentar até atingir quase 100% do universo das pessoas assistidas e aposentadas pelo INSS. Não há dúvida sobre isso, senador Paulo Paim. 100%, hoje é 75%, exatamente por causa desse descompasso do reajuste concedido. E agora, nós fomos impedidos, foi interditado o debate aqui na Casa e no Congresso a respeito da definição dos índices de reajuste para salário mínimo e para aposentados e pensionistas do INSS. Isso significa que, ano a ano, os aposentados têm sido prejudicados com a redução da renda e a consequente perda significativa do poder aquisitivo. De janeiro de 1994 a janeiro de 2013, neste ano, por exemplo, a renda dos segurados do INSS que se aposentaram com um benefício superior a um salário mínimo caiu em mais de 81%, segundo dados da Confederação Brasileira dos Aposentados, a COBAP. Já as perdas dos aposentados que recebem o salário mínimo de R$ 678 representaram 93,22% nos últimos 13 anos. Apresentei, inclusive, uma proposta legislativa para tentar corrigir essas distorções, o PLS 76 de 2011, em tramitação na Comissão de Assuntos Sociais, aliás, em Assuntos Econômicos do Senado Federal, isentando os aposentados e pensionistas do INSS ao chegar a 60 anos de idade do pagamento do imposto de renda, independente do sexo, se é homem ou mulher. Aos 60 anos, deixam de pagar o imposto de renda, porque é tão pequeno o que recebem que, retirando o imposto de renda, seria um acréscimo um pouco maior. Hoje, está mais difícil comprar as mesmas coisas com o mesmo salário, não apenas aos aposentados, mas também para os demais trabalhadores. Vale destacar, como fez o jornal O Globo na edição de domingo, que se o FGTS fosse uma empresa, teria registrado o segundo maior lucro do país no ano passado, 14 bilhões e 300 milhões de reais. Esse lucro é menor apenas que os 21 bilhões e 800 milhões de reais alcançados pela Petrobras. Como se trata de uma poupança do trabalhador, paga pelos patrões e administrada pelo governo, o FGTS tem apresentado resultados incomuns. Se esse fundo ganha, o trabalhador, em tese e na prática, também deveria ganhar. É sabido que o fundo é uma poupança do trabalhador. Por isso, não se pode admitir que este recurso seja usado indevidamente, sem controle, fiscalização ou de modo desajustado, descompensado. O velho hábito de usar 2 pesos e 2 medidas agora parece regra. A causa desse descompasso é a regra de correção das contas. Taxa referencial, a famosa TR, mais 3% ao ano. Num cenário de juros mais altos, a TR compensava ou até superava a inflação, e os 3% era ganho do trabalhador. Com a queda dos juros, o Banco Central foi reduzindo a TR para evitar o rendimento excessivo da caderneta de poupança e a fuga de recursos dos títulos da dívida pública, e também o encarecimento dos financiamentos habitacionais. Assim, a taxa chegou a ficar negativa e, ultimamente, está próxima de zero, o que faz com que as contas do FGTS sejam corrigidas só pelos 3% ao ano, com a inflação em torno de 6%, ou seja, o trabalhador está amargando aí um grande prejuízo. O mercado de trabalho melhora, o patrimônio do FGTS cresce com a formalização, com os depósitos, o que é muito bom e positivo, mas a rentabilidade desse patrimônio e para o trabalhador segue, infelizmente, negativa. É uma manipulação que causa enormes estragos no bolso do trabalhador brasileiro. O governo adota as políticas e os demais integrantes do Conselho Curador do FGTS, infelizmente, só observam e vigiam a decisão. Não tratam de alterar essas políticas que são adotadas. Alguns trabalhadores que acumularam anos de poupança ameaçam ir à justiça para questionar essa baixa rentabilidade do FGTS. E não é de hoje que a gestão dos recursos e as regras do FGTS têm sido questionadas. Na semana passada, aliás, o Supremo Tribunal Federal recebeu 3 ações diretas de inconstitucionalidade, questionando a manutenção da cobrança do acréscimo de 10 pontos percentuais à multa por demissão sem justa causa sobre o saldo do FGTS.
Entidades como a Confederação Nacional do Comércio, CNC, Confederação Nacional da Indústria, CNI, e Confederação Nacional das Empresas de Seguros, CNSEG, autoras dessas ADINs, também reclamam da forma como o governo tem tratado os recursos do fundo. Cabe lembrar que o acréscimo de 10% foi instituído em 2001 para cobrir rombos nas contas do fundo provocados pelo Plano Verão de 1989 e Collor I de 1990, que falharam no combate à hiperinflação. Originalmente fixada em 10% do FGTS, acumulado na conta do trabalhador da iniciativa privada, a multa passou a 50%. Lamentavelmente, esse acréscimo, a taxa adicional dos 10%, não foi transferido automaticamente ao trabalhador demitido, como normalmente e legalmente é feito com os 40%. Os recursos formaram um fundo especial que bancou, em várias prestações, a correção de todas as contas do FGTS que estavam abertas durante aqueles planos econômicos, conforme determinação da Justiça. A cobrança adicional que aumenta os custos das empresas e dificulta, inclusive, novas contratações no mercado de trabalho, deveria ter acabado no ano passado, mas, lamentavelmente, ainda está em vigor, mesmo após a decisão do Congresso Nacional, no último dia 13 de julho, que aprovou o fim dos 10%. Antes do veto da presidente, a maioria do plenário da Câmara, 315 deputados federais, disseram não à cobrança adicional. 95 deputados insistiram em manter a cobrança e apenas um se absteve de votar. No Senado, o fim da cobrança foi aprovado no ano passado. A grande maioria dos senadores e dos deputados federais disse não à sobretaxa. O governo federal, ao contrário, insiste em dizer sim para mais esse peso que recai sobre o caixa das empresas e para o bolso dos trabalhadores, porque esse dinheiro não vai para o trabalhador, ele vai para o caixa único. É preciso esclarecer que, além dos 10% adicionais, os empregadores já são obrigados a pagar 40% da multa do FGTS quando a demissão é sem justa causa. Esse é um direito e uma conquista da Carta de 88. Essa é uma multa justa, é uma multa muito justa, prevista em lei, conquista dos trabalhadores que deve ser mantida e preservada. A multa adicional dos 10%, entretanto, é injusta e um grave problema para as empresas que precisam de estímulos para continuar gerando emprego e renda no atual momento econômico do nosso país. Não bastassem as limitações de infraestrutura, estradas ruins, portos ineficientes e aeroportos congestionados, que encarecem os produtos e serviços do Brasil, os empreendedores de todos os tamanhos, pequenos, médios ou grandes, estão sendo obrigados a arcar com mais este custo. Como integrante da subcomissão do FGTS, do âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, na companhia do senador Paulo Paim e presidida pelo nosso senador Ciro Miranda, não concordo com essa medida. A manutenção da multa tira da economia e dos planos de investimento das empresas mais de 3 bilhões de reais, segundo dados da CNI. É, lamentavelmente, o volume de recursos que está indo para os cofres da União, em vez de reforçar o caixa do FGTS, o destino dos recursos provenientes dessa multa tem sido outro: ajudar o governo a arrumar a desorganizada e descontrolada as contas públicas do nosso país. Passou a hora do governo cuidar melhor deste fundo, gerir o FGTS de modo transparente, honesto e com muita responsabilidade. É a única atitude aceitável que a gente espera do governo, porque, afinal, como eu disse desde o começo, este fundo, o FGTS, é um patrimônio de todos os trabalhadores e precisa ser preservado por conta disso. Obrigada, presidente, senador.